Como você vai fazer agora para evitar perder dinheiro na renda fixa, principalmente em crédito privado? Se você assistir esse vídeo até o fim, você nunca mais vai fazer nenhuma besteira ao investir em CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, CRA. Você vai deixar de fazer investimentos muito ruins. Como dizem vários investidores mega ultra famosos e bilionários ao redor do mundo, uma grande parte de você ficar rico ou rica, milionário ou milionária no mercado financeiro é você evitar fazer grandes desastres, e aqui você vai entender como não cometer esses desastres ao investir em crédito privado. Então, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir que você curta, compartilha com quem você acredita que esse conteúdo vai ser útil, com quem investe em CDB, LCI, crédito privado, renda fixa no geral, e se inscreve no canal, porque vai ter muito mais conteúdo aí útil para você, tá certo? Então vamos lá! Bom, então o que eu diria? Eu diria aqui que o maior erro das pessoas, né, que vão investir em renda fixa é o seguinte: você vai lá, entra na sua corretora de investimentos, abre a conta, né, seja na XP, no BTG, na Rico, na Ativa Investimentos, na Orma. O que as pessoas fazem? Mandam dinheiro para lá. Primeiro passo, vão investir em renda fixa. Aí o que elas fazem? Elas ordenam lá por taxa de retorno ou escolhem lá seleções das melhores oportunidades que as corretoras enviam e colocam todo o seu dinheiro. Mas olha só, né? O que você precisa entender? Que títulos públicos, frente a títulos de crédito privado, apresentam várias vantagens. Ou seja, os títulos de crédito privado apresentam várias desvantagens com relação aos títulos públicos. Nós vamos falar algumas delas aqui, você vai listar e aí você vai entender do que eu estou falando. Primeiro, título público negociado na plataforma do Tesouro Direto, você tem liquidez diária, ou seja, ao investir num Tesouro Selic, num Tesouro pré-fixado, num Tesouro IPCA+, qualquer que seja a oscilação negativa do mercado, você consegue vendê-lo praticamente a qualquer momento e resgatar o seu dinheiro no outro dia. Então, se você obteve uma valorização muito grande em um curto espaço de tempo, você consegue vender. Se você obteve uma desvalorização ou quer escapar de uma desvalorização ainda maior, você consegue vender a qualquer momento esse seu investimento. Já quando a gente fala dos títulos de crédito privado, seja CDB, qualquer um dos que eu listei aqui, você não tem essa liquidez diária se o título não tiver descrito lá que ele tem essa característica, tá certo? Então, se você investiu em CDB, LCI, pré-fixado, indexado à inflação, muito provavelmente você só vai conseguir ver o seu dinheiro de volta no vencimento do ativo. Gui, mas eu brigo e eu quero meu dinheiro porque eu preciso para pagar minhas contas. Se eu entrar em contato com a corretora, com meu assessor, minha assessora de investimentos ou com meu gerente do banco, com minha gerente do banco, eu não consigo resgatar antes? Você até consegue, tá? Mas você vai ter uma penalidade grande no preço do seu ativo, ou seja, tá lá valendo 1.000, eles podem te pagar 900 até 800 reais para que você resgate antes do vencimento. Então essa é a primeira desvantagem, tá? Título público tem liquidez diária praticamente a qualquer momento, título de crédito privado não. Segundo item muito importante, o risco de crédito é bem menor nos títulos públicos do que basicamente quase em todos os outros títulos de crédito privado. O que isso significa? Que a chance de que você não receba o dinheiro de volta no vencimento de um título público, ou seja, de um Tesouro Selic, de um Tesouro pré-fixado, de um Tesouro indexado à inflação, é muito menor do que quando você investe em um CDB, LCI, LCA, debênture, CRI e CRA. Sabe por quê? Quem emite o título público é o Tesouro Nacional, que funciona como se fosse o caixa do governo federal. Ou seja, você só não recebe o seu dinheiro de volta, o seu investimento de volta, corrigido pela taxa que você acordou lá atrás, se o governo brasileiro der um calote na dívida pública. Poxa, Gui, mas isso é possível? É possível, mas é improvável, tá? Do outro lado, você tem instituições financeiras, você tem bancos, que podem ser desde os grandes bancos, as grandes empresas emissoras de debêntures, né? Grandes empresas ali que securitizam seus títulos de crédito a receber em CRIs e CRAs, que podem ter um risco de crédito desde pequeno, quando a gente está falando de grandes bancos, por exemplo, Itaú, Santander, Bradesco, até um risco de crédito muito grande. Então, o risco de crédito dos títulos de crédito privado, ele é maior do que o título público, tá? Aí você vai falar o seguinte, mas poxa, Gui, será que o Itaú, o Bradesco, o Santander, eles não têm um risco de crédito menor do que o governo federal? Porque o nosso governo não está tomando conta assim das contas públicas, né? Tá gastando mais do que arrecada imposto, tá se endividando muito. Será que a gente não tem esse risco? Eu preciso fazer uma observação para você. Os maiores detentores de títulos públicos do Brasil são os grandes bancos. Ou seja, a maior parte do Tesouro Selic, Tesouro pré-fixado, Tesouro indexado à inflação, está na mão do Itaú, do Santander, do Bradesco,
da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil. Ou seja, se o governo brasileiro dá um calote no título público, quem que vai sofrer mais? Os grandes bancos. Com certeza, eles também sofreriam. Então, a base do sistema financeiro nacional sólido é garantida pelos títulos públicos, tá bom? Então, eles têm o menor risco de crédito. E no limite, se o governo se endivida muito, ele pode fazer o quê? Emitir moeda, né? Ele pode criar moeda. Isso vai gerar inflação no segundo momento, mas ele consegue pagar as suas dívidas. Já bancos, empresas, não tem essa opção. Se não tiver dinheiro em caixa para pagar suas dívidas, vai dar o famoso calote, perfeito? Dito isso, já que os títulos de crédito privado têm um risco de crédito maior e não tem liquidez, o que você precisa fazer? Você precisa sempre comparar as opções de retorno de um título de crédito privado com opções semelhantes, de mesmo prazo e mesmo indexador de títulos públicos. Ou seja, se eu for investir num CDB pré-fixado que vence em 3 anos, eu nunca, repito, nunca vou comprar um CDB pré-fixado de 3 anos que paga menos do que um título público, porque não vai fazer sentido algum. Eu vou estar correndo um risco maior e outra, eu não vou ter liquidez, não vou conseguir resgatar meu dinheiro a qualquer momento, o que eu tenho no título público. Então a gente precisa fazer essa comparação. Vou investir numa debênture IPCA+, que vence em 15 anos, em 20 anos. Ela paga mais do que um título público? Consideravelmente a mais do que a remuneração de um título público? Não, ela paga a mesma coisa, ou somente um pouquinho a mais. Ponto negativo, não invista. Você vai perder a sua liquidez, não vai conseguir resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, quando você quiser, e você está correndo um risco muito maior do que se você investisse em um título público. Perfeito? Então tem que tomar muito cuidado. E agora a gente vai ver como a gente faz essa análise, como a gente consulta a taxa de todos os títulos públicos emitidos e que estão em negociação pelo governo federal, tá certo? E a gente tem uma base de referência para investir em CDB, LCI, LCA, debênture, CRI e CRA, para ver se a gente não está fazendo nenhuma besteira ao investir nestes ativos, ou seja, tendo uma remuneração menor do que um título público, porque não dá, você nunca mais vai fazer isso, tá bom? Então eu vou começar do zero aqui, eu tô na página do Google e o que eu vou escrever aqui? A gente vai colocar o link na descrição aqui do vídeo também para você consultar essa página, mas se você não lembrar, se você tiver em algum outro momento querendo consultar, mostrando para um amigo ou para uma amiga que você esqueceu de compartilhar esse vídeo, você vai escrever o seguinte: Ambima títulos públicos, tá certo? Que já tá aqui, inclusive. Você vai escrever Ambima títulos públicos e dá um enter. A Ambima é o órgão ali, né, que acompanha a negociação de todos os títulos públicos no mercado por todas as instituições, tá? Então tem uma base de referência de preço para todos os títulos públicos todos os dias. Então você digitou Ambima títulos públicos, vai entrar no primeiro link que apareceu aqui, ó. Se você clicar no primeiro link, ele vai abrir uma taxa. Consulte os dados diários do mercado secundário de títulos públicos federais. Poxa, legal, né? Exatamente isso que a gente quer. Consultar qual que é a taxa média da negociação de todos os títulos públicos federais. Perfeito? Você vai clicar nesse botão aqui, ó, consulta as taxas médias de títulos públicos. Clicou, já vai te abrir o quadro, perfeito? O que vai aparecer aqui? Entre com a data da consulta. Aqui a data que você vai preencher sempre é a data do dia útil anterior, tá bom? Porque a gente está aqui hoje, né, exemplo, no dia 13 de julho, gravando esse vídeo e a negociação, a última negociação, os últimos dados que a Ambima tem acesso foram os negócios do dia 12 de julho. Então você vai colocar aqui dia 12 de julho, certo? Preencher, ou dia útil anterior que você está querendo fazer a consulta e dar um consultar. Ele vai abrir uma tabela, né? Você vai aceitar os cookies aqui, porque todos os sites agora a gente precisa aceitar os cookies. E vai abrir uma tabela. Que tabela é essa, Gui? Ele abre na tabela da famosa LTN. E aí, para você que investe há poucos anos ou poucos meses na renda fixa, eu tenho algumas regrinhas aqui. Existe a nomenclatura dos títulos públicos para o mercado institucional, ou seja, para fundos de investimento, tá? E existe a nomenclatura de títulos públicos para o mercado de pessoas físicas, tá certo? E aí ela diverge um pouquinho, e aí eu vou traduzir para vocês aqui. O que a gente conhece como Tesouro Selic, na verdade é conhecido pelo mercado financeiro institucional, né, pelos fundos de investimento, gestores e gestoras, como LFT. O que a gente conhece como Tesouro Pré-Fixado, o mercado conhece como LTN ou NTNF.
LTN é o Tesouro Pré-Fixado sem juros semestral. E a NTNF é o Tesouro Pré-Fixado com juros semestral. Perfeito? Isso vai ficar claro porque que eu estou explicando isso. E depois a gente tem o Tesouro Indexado à Inflação. Tesouro Indexado à Inflação no mercado institucional é conhecido como NTNB. Por que eu estou te falando todos esses nomes aí? Porque você vai precisar saber na hora de consultar, tá bom? Então olha aqui, percebe que a gente abriu na página da LTN. Então LTN, as taxas do dia 12 de julho, perfeito? Olha só, taxa indicativa então de uma LTN, que é um tesouro pré-fixado, que vence aqui em julho de 2024, ó, tá pagando 13,43% ao ano. O que isso significa? Que se eu ver lá um CDB, uma LCI, uma LCA, uma debenture, CRI, CRA, pré-fixado, que vence nesse mês aqui, ou perto desse mês, julho de 2024, e ele estiver me pagando uma remuneração perto de 13,5% ao ano ou menos, eu não vou investir nesse ativo de jeito nenhum. Por quê? Porque eu tenho uma opção através de título público que me paga uma taxa maior, mantendo a liquidez com risco de crédito menor, ou seja, com o risco de eu tomar um calote bem menor, perfeito? Ah, Gui, mas aí me ofereceram um CDB pré-fixado que vence em 2026. Vamos lá, ó, tem aqui a data de vencimento, 1/1 de 2026. Qual que é a taxa indicativa nessa coluna aqui? 13,05% ao ano, tá? A Gui, a taxa de remuneração é de 16%. Opa, pode ser uma boa aplicação, olhando somente em termos de remuneração. Por quê? Porque um título público de mesmo prazo paga 13%, enquanto estão te oferecendo um CDB pré-fixado que te paga 16%, tá bom? O que você não deve fazer em hipótese alguma é investir nesses títulos de crédito privado que pagam uma taxa de remuneração inferior a um título público de mesmo prazo e mesmo indexador. Vamos ver agora, por exemplo, os indexados à inflação, que a gente vai entrar aqui na linha da NTNB, tá? Vou voltar aqui na LTN, a gente estava na LTN, que são os pré-fixados, e a gente tem os indexados à inflação, que, conforme o nosso editor aqui colocou o quadro, é NTNB, tá? Então você vai clicar aqui no NTNB e vai abrir aqui as taxas indicativas, tá bom? Ó, de todos os tesouros IPCA+, que vencem desde 2022 até o que vence em 2060. Agora você consegue consultar uma referência, tá? Então vamos lá. Chegou o Banco do Zezinho e te ofereceu aí um CDB que vai vencer em 8 anos, pagando uma taxa de IPCA mais 5,50%. E ele vai te falar o seguinte, olha, há 2 anos atrás essa taxa era de IPCA mais 4%. Pô, aumentou muito, tá muito boa. Se você vai ali no discurso, né, da pessoa que tá tentando te empurrar esse investimento, você vai fácil, porque você vai olhar, é verdade, né? Tava IPCA mais 4, hoje tá IPCA mais 5,5, melhorou muito. Vamos olhar a sua referência, que é um título público de mesmo prazo e mesmo indexador. Você fez esse caminho que a gente falou aqui, foi lá na data de vencimento, 8 anos vai dar mais ou menos 2030, pegou aqui, ó, opa, 15/8 de 2030, é o prazo de vencimento mais próximo, qual que é a taxa indicativa? 6,11%, ou seja, IPCA mais 6,11%. Estão te oferecendo um título de crédito privado, sem liquidez, com maior risco de crédito, com uma remuneração inferior a um título público. Ou seja, você não vai comprar de jeito nenhum, não vai colocar nenhum real nesse tipo de investimento, perfeito? Bom, aqui a gente consultou dos títulos pré-fixados e dos indexados à inflação, tá? Então você vai fazer esse caminho para quando te oferecerem algum título de crédito privado e para você verificar se em termos de retorno vale a pena, que é muito mais fácil, muito mais seguro, mantendo a liquidez você investir num título público do que você investir em um título de crédito privado. Além disso, eu sempre faço questão de ressaltar, no máximo da sua carteira de investimento em renda fixa, 30% do seu dinheiro em títulos de crédito privado. Super importante você manter a liquidez da sua carteira para fazer movimentações necessárias de acordo com o ambiente econômico que nós estamos vivendo e atravessando. Perfeito? E pessoal, queria fazer mais uma observação aqui, chamar a atenção de você para mais uma coisa. A gente está vivenciando um momento econômico bem conturbado. A gente está com inflação em 12% acumulada nos últimos 12 meses, estamos com a taxa Selic ali em 13,25 e vai continuar subindo, e a gente ainda olha para frente e ainda tem eleições, conflito armado, né, guerra ao redor do mundo e tal, então um cenário econômico bem conturbado, que está fazendo com que o preço de alguns ativos, não só de renda fixa como de renda variável, se desvalorizem bastante. E aí todo mundo está olhando para o risco.
Mas isso já aconteceu antes. Tirando o fato do conflito armado, eleições, inflação elevada, Selic elevado, já aconteceram antes e o preço dos ativos se comportaram da mesma maneira. Quem olhou somente para o risco perdeu grandes oportunidades de obter retorno relevante dentro da renda fixa. Eu estou falando de retorno que chega a 30%, 40%, 50% e até 70% em um prazo de 12 meses. Eu acho que essas oportunidades estão surgindo novamente agora. Para te explicar melhor onde estão surgindo essas oportunidades e como você pode aproveitar, eu vou fazer uma semana gratuita de conteúdo que vai acontecer entre os dias 25 e 28 de julho no YouTube, ao vivo, tá certo? Às 8 horas da noite, chamada Oportunidade de Ouro da Renda Fixa 2.0. Então, muito obrigado pela sua audiência e eu espero te ver lá. Um abraço, valeu!